Olá, bem-vindo ao Pode Entrar, o podcast que lhe dá a conhecer os agentes de mudança de Lisboa. O episódio de hoje, e ao contrário do que tem acontecido com episódios das últimas semanas, foi gravado antes da declaração do estado de emergência. Por algumas semanas teve que ficar guardado na gaveta, até porque tudo estava a transformar-se na cidade e era necessário falar sobre esta mudança. No entanto, com o progressivo regresso à normalidade, era já hora de vos apresentar a Inês Gama, a médica de família que lidera a Unidade de Saúde e Familiar do Arieiro. Espero que gostem desta conversa. A nossa convidada chegou até aqui à boleia do sonho de ajudar os outros. Diz que a medicina sempre esteve nos planos, mesmo sem perceber bem o que isso implicaria, e hoje é um exemplo para jovens médicos. Todos os dias, com uma equipa com muito amor pela profissão, lidera aquele que é o mais recente centro de saúde da cidade de Lisboa, a USF do Arieiro. Mudar o dia-a-dia dos cidadãos através de um consultório pode ser difícil, mas a nossa convidada vai mostrar-nos como é possível. Bem-vinda, Inês. Olá, boa tarde. Obrigada. Vamos lá. Quem é que é a Inês? A Inês é médica de família, terminou o curso há cerca de 8 anos, descobriu uma paixão muito grande pela medicina geral e familiar, onde podemos acompanhar as pessoas em todas as suas fases do ciclo de vida, portanto, desde o nascimento da criança até ao idoso, passando pela gravidez, pela fase de vida adulta, e portanto, descobriu mesmo que era em medicina geral e familiar que podia ser a médica que sempre quis ser. Sempre quiseste ser médica? Sempre quis ser médica, desde que me lembro. E a tua formação foi onde? Foi feita no hospital, na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Medicina de Lisboa, e no Hospital de Santa Maria, muito. E a tomada de decisão para seres medicina geral e familiar, MGF? Aconteceu durante o ano comum, que é o nosso primeiro ano depois de terminarmos o curso, em que estive numa unidade de saúde familiar que é espetacular, em Oeiras, e portanto de repente comecei a perceber que se calhar isto é para mim. Se calhar não tenho saudades nenhumas do hospital, ao contrário do que sempre me tentaram transmitir ao longo do curso, que as especialidades hospitalares eram melhores. O curso em Santa Maria é muito centrado no hospital. E, portanto, de repente, no estágio de Medicina Geral e Familiar do ano comum, descobri que aquilo era o que eu queria ser, era a médica que eu queria ser. O que é que descobriste mais propriamente sobre os centros de saúde ou sobre a medicina familiar? Que é a medicina mais próxima das pessoas, que é a medicina onde nunca dizemos a ninguém isso não é comigo, isso é com o meu colega. É a medicina onde acompanhamos as pessoas do princípio ao fim. Pois, achei muito interessante a pesquisa que fiz quando te convidei para vir aqui falar connosco, e sobre a minha experiência também, que nós hoje em dia, nomeadamente com os privados, acabamos por andar a saltitar muito de especialidade em especialidade. Aquilo que estavas a dizer, que nunca dizes que não, ou que é o meu colega que trata. E eu sinto pessoalmente que às vezes há um bocadinho isso, que é, hoje em dia acabamos por nos fragmentar e estar em pequenas consultas, em vez de ter alguém que nos siga desde raiz, que é o nosso médico de família, não é? Sei que os meus pais sempre tiveram um médico de família e acabou por cair um bocadinho em desuso, pelo menos aqui na cidade de Lisboa, com as pessoas que eu conheço, não é? Portanto, eu não posso generalizar. Cai em desuso entre as pessoas que têm acesso a um subsistema de saúde, como a ADSE, ou um seguro de saúde, e que, portanto, têm alguma capacidade económica para recorrerem a vários privados e que nunca contactaram com a realidade de um médico de família. No entanto, mesmo essas pessoas, quando descobrem o que é o médico de família, que é o médico que está direcionado, especializado em encaminhar as pessoas quando é necessário, mas também em tratar 90% dos seus problemas de saúde ao longo da vida, as pessoas passam a recorrer ao centro de saúde. E hoje eu tenho muitos utentes que realmente sempre foram seguidos em vários privados, porque aqui em Lisboa há essa capacidade e há essa oferta, e que de repente descobriram que tinham médica de família e passaram a ir lá, antes de marcarem a consulta de cardiologia ou de dermatologia, vão lá perguntar e tentar perceber qual é que é o melhor aconselhamento. E eu acho que isso é o que faz todo o sentido. Não duplicar consultas, não entrarmos em áreas muito especializadas quando o nosso problema é um problema que pode facilmente ser resolvido com uma solução simples, com uma medicação simples, sem grande investigação até diagnóstica, e isso é muito o papel do médico de família. Encaminhar, ajudar o utente dentro do sistema de saúde, seja público, seja privado,
a usá-lo da melhor forma possível, com o máximo de benefício e com o mínimo de malefício. Porque a medicina também pode gerar malefício. Claro. Este acompanhamento das unidades de saúde, eu vou-te pedir também, entretanto, para falares um bocadinho o que é que são as unidades de saúde, os centros de saúde. Um médico de família acaba por ser, em parte, o que é o pediatra dos nossos filhos hoje em dia, uma tentativa de acompanhamento generalista. O médico de família faz saúde infantil, não faz pediatria, faz saúde infantil, que é no fundo aquilo que fazem os pediatras nas crianças saudáveis, com uma vantagem que eu acho que é única e que não há mais nenhum médico que tenha, que é conhece a família. Também é um médico daqueles pais, às vezes até o médico dos avós. E isso faz com que o médico de família tenha muito mais informação ao avaliar aquela criança do que o pediatra. Conhecer o contexto familiar em algumas situações, nomeadamente situações de saúde mental, situações de alterações do comportamento, de problemas de rendimento escolar. Conhecer o contexto familiar é essencial para conseguir avaliar melhor aquela criança. Sem dúvida. Sabermos que, por exemplo, uma hipertensão numa criança, sabermos que a mãe também tem hipertensão e que provavelmente lá em casa, já termos falado com a mãe sobre cuidados alimentares e quantidade de sal na comida, permite-nos automaticamente fazermos ali um bypass e já sabemos que aquele pode ser o problema daquela criança. Não quer dizer que não tenhamos que encaminhar para o pediatra. O pediatra serve, no Serviço Nacional de Saúde, serve para acompanhar crianças que têm algum problema de saúde. Ok. Que não, eu falava do pediatra do privado, que acompanha consultas. O privado acompanha normalmente crianças saudáveis, mas não tem tanta informação disponível como o médico de família. Ok. E, portanto, tu foste estagiar, voltando aqui um bocadinho para a tua história, para entrarmos na USF, foste estagiar para uma unidade de saúde familiar e nasceu o bichinho de criar uma unidade tua. Como é que isso aconteceu e porquê? Há algum incentivo do Estado para isso? O percurso é muito grande, ou seja, nós fazemos o internato de ano comum e depois fazemos o internato de especialidade, que tem 4 anos, portanto é 1 mais 4 anos. No internato de especialidade fiz numa unidade diferente, portanto a minha primeira unidade no ano comum foi a USF em Oeiras e depois, durante o internato, fiz a especialidade numa USF em Fernão Ferro, USF Fernão Ferro+, que é sem dúvida um exemplo gigante na medicina geral e familiar. No fundo, acho que todos nós temos os exemplos de quem nos ensinou. Eu passei 4 anos com aquela equipa e é uma equipa que está formada, que trabalha junto há 20 anos, que é o USF há 10 anos. Portanto, é uma equipa formada, com tudo o que isso tem de bom e com algumas coisas más também que as equipas antigas têm. Às vezes eu olhava para aquela equipa e pensava, eles estão a servir muito bem os utentes, e estão, tenho a certeza, aquela população confia integralmente naquele centro de saúde, naquela USF, para os seus cuidados de saúde. E ainda por cima é uma população que, ao contrário de muita gente no centro de Lisboa, não tem tantos recursos quanto isso. Não há tanta consulta privada, não há tanta capacidade económica também para recorrer à consulta privada. E tem aquele centro de saúde como primeiro e último ponto de acesso ao sistema. Mas às vezes olhava para aquela equipa e pensava, mas eu gostava de ter pequenas coisas diferentes. Pequenas dinâmicas da equipa diferentes. E o que eu gostava mesmo era de um dia ter uma equipa a formar-se. É um desafio muito grande. Entretanto, quando terminei o internato, sabia que queria vir trabalhar para o centro de Lisboa, porque era mais perto de casa. Conheci alguns dos meus colegas que agora estão nesta USF comigo. Soube que ia haver um grupo de jovens que ia candidatar-se no concurso ao CSP da Alameda, à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da Alameda, que é um centro de saúde dos antigos, e pensei, está aqui uma oportunidade. E pronto, e fomos-nos desafiando um bocadinho uns aos outros. Depois as coisas nascem através do desafio mútuo. E nasceu, na verdade, em dezembro de 2019. Foi inaugurado. Nasceu em dezembro de 2019. O projeto começou muito antes. Nós, na Alameda, conhecemos um grupo também de enfermeiros e de administrativos altamente motivados a fazer as coisas diferentes e é daí que nasce o projeto, porque se nós só tivéssemos tido médicos não tínhamos conseguido
avançar com projeto nenhum de unidade de saúde. Claro. Para discutir, gostava que me ajudasse aqui a esclarecer o panorama, a estrutura do sistema. Portanto, de uma forma de organização da medicina geral e familiar e dos centros de saúde, como é que está organizada esta distribuição e o que é que são estes novos centros de saúde, como o teu que tu abriste recentemente? Estes novos centros de saúde, para já não são tão novos quanto isso. A reforma dos cuidados de saúde primários começou em grande força em 2006. Okay. Foi nessa altura que nasceram as primeiras USFs, que já não nasceram de forma completamente espontânea. Já havia projetos anteriores de autonomia de equipas. Mas é um incentivo do Estado, do Governo, de promover unidades de saúde familiar? O Governo pretende promover unidades de saúde familiar. Ao longo destes últimos, já 14 anos, foi provado que as unidades de saúde familiares são a melhor resposta para os utentes, que são onde se consegue melhores ganhos em saúde a um custo menor. E, portanto, com isso, obviamente que, estando isso provado, o Governo tem essa vontade. Nós, neste momento, em Medicina Geral e Familiar, os cuidados de saúde primários em Portugal estão organizados em administrações regionais de saúde, que é a de Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Algarve e Alentejo, em que dentro de cada administração regional de saúde há os agrupamentos de centros de saúde. O nosso, onde pertence ao USF Arieiro, é o agrupamento de centros de saúde de Lisboa Central, no fundo, que é uma estrutura hierárquica que agrupa todos estes centros de saúde, e depois, dentro de cada agrupamento de centros de saúde, há várias unidades funcionais e vários modelos de centros de saúde, no fundo. Unidade de saúde familiar, que existe modelo A e modelo B, e a unidade de cuidados de saúde personalizados, que são aquilo que as pessoas chamam os centros de saúde antigos. Okay. Como é que se evolui de umas para outras? As unidades de cuidados de saúde personalizados são os antigos, portanto, é onde está quem não quer evoluir para uma candidatura para uma unidade de saúde familiar ou está em fase de transição. As unidades de saúde familiares modelo A nascem de candidatura espontânea de um grupo de profissionais como vocês, como nós, uma entidade reguladora, e as unidades de saúde familiar B implicam um modelo de organização mais maduro do que as modelo A e, portanto, implicam toda uma avaliação e todo um cumprimento de critérios de qualidade que são avaliados, extensamente avaliados. De saúde dos vossos pacientes? De saúde e mesmo de métodos de trabalho em equipa e de processos, portanto, ter tudo processualmente escrito, tudo bem definido em equipa. Consegues partilhar que métricas de evolução dos pacientes ou redução de custos na saúde é que podem existir? Que isso é muito interessante, certo, perceber certo, esse tipo de análise, é claro. muito interessante para o país, não é? Sim. Em termos de saúde. No fundo, ainda não se consegue medir a 100%, mas há muita métrica de internamentos evitáveis, portanto, de redução de internamentos que poderiam ter sido evitados se as patologias tivessem sido controladas em fases mais iniciais. Por exemplo, uma diabetes não controlada que mais tarde causa uma amputação de um membro e um internamento por isso, considera-se um internamento que teria sido evitável se aquela diabetes tivesse sido controlada desde o início. Sim. São coisas que podem ser melhoradas, é uma métrica que pode ser melhorada com um bom acompanhamento. Também se está a estudar a utilização de índices de utilização do serviço de urgência na avaliação dos médicos de família, que é altamente controverso, porque no fundo não depende só do médico de família. Eu posso prestar um trabalho muito bom e ainda assim o meu doente preferir ir ao serviço de urgência porque acha que faz logo os exames todos e que aquilo é que é o correto. Mas isto são algumas métricas que estão a ser usadas. E depois a métrica de percentagem de hipertensos bem controlados, de diabéticos bem controlados, de grávidas seguidas de forma adequada, de crianças no primeiro ano de vida bem seguidas. No fundo, são uma série de indicadores de saúde e de bom controle dos grupos. E em termos de acesso à população, o acesso é igual a um hospital público? Em termos de acesso é exatamente igual, portanto os doentes estão sujeitos às taxas moderadoras. E neste momento em Lisboa, que tipos de centro de saúde predominam?
Eu não consigo responder a isso. Acho que há mais USFs do que o CSPs neste momento. Agora, em termos de quantidade de USF modelo A, modelo B, diria, no meu agrupamento de centros de saúde existem mais USFs modelo A. Seria, em Lisboa em geral, não tenho... Não, era mais para perceber se estamos eventualmente a caminhar para cada vez mais USFs, não é? Sim, sem dúvida. No fundo, as pessoas que estão a acabar a especialidade foram já todas formadas, ou maioritariamente formadas, em USFs. É este o nosso exemplo de formação, portanto, é para isso que nós também desejamos caminhar. Apesar disso que dizes, pelo menos as notícias que falam sobre o tema dizem que há um gap entre as vagas existentes na área metropolitana de Lisboa e os alunos que terminam e que se candidatam a essas vagas. Portanto, ainda há falta de médicos para... Estamos a falar dos recém-especialistas, sim. É isso? Sim, isso é muito derivado de... Quando se decide as vagas de formação, há muito mais vagas de formação no Norte do que há na região de Lisboa. E isso gera uma expectativa nas pessoas de ficar na região do Norte. Estamos a falar de pessoas que escolhem o sítio depois de terminar a especialidade aos 30 anos. Portanto, as pessoas aos 30 anos não estão muito disponíveis para vir do Norte, do Porto para Lisboa, porque têm a sua vida, têm a sua família. E por isso há muita gente a optar não escolher vaga em Lisboa quando não conseguiu escolher no Norte e eventualmente ficar no setor privado no Norte. E é por isso que as vagas em Lisboa não ficam preenchidas. Ok, mas por exemplo, noutras especialidades acabam por preencher todas as vagas, ou não? Esta em específico é aquela onde ainda se calhar o mindset, ainda estamos um bocadinho, eu pelo menos para alguns colegas ou amigos, eu não sou toda da área de medicina, mas às vezes havia aquela sensação de que a MGF era a especialidade que só se ia quando não se tinha boas notas, não sei, Sim. Ficava um bocadinho no ar aquilo que falavas ao início, de sermos muito formados, não eu, mas os médicos serem muito formados para irem para especialidades hospitalares, etc. Sentes que isso tem mudado e que eventualmente haverá cada vez mais pessoas em MGF nos próximos tempos? Isso tem mudado imenso, mas nós estamos a confundir duas coisas. Ok, Eu sei que isto então ajuda-me. Eu sei que isto é muito difícil para quem não é da área, mas as vagas para acesso à especialidade de Medicina Geral e Familiar, portanto, que é aquilo que nós escolhemos no fim do curso, são todas preenchidas neste momento. São 100% preenchidas, não ficam por preencher. O que fica por preencher são as vagas para os recém-especialistas, pessoas que já são médicos de família. O que fica por preencher são essas vagas depois de terminar a especialidade. Ou seja, a pessoa já terminou uma especialidade, é médico de família, pode ser médico de família em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde, no sistema privado, noutro país da Europa. Ok. E são essas que ficam por preencher. Por outro lado, está-se a criar muitas vagas na região de Lisboa, precisamente porque é a região que tem mais utentes sem médico de família. E como tal é preciso abrir sempre muitas vagas, porque há muitas necessidades. Abre-se as vagas de acordo com as necessidades e não de acordo com os candidatos. Portanto, há mais vagas. Em Lisboa, em particular, ainda há mais vagas do que candidatos. Claro. E é um caminho que se está a traçar neste momento, não é? Portanto, um caminho para cada vez mais termos pensar no médico de família em vez do movimento mais direto à especialidade, como falávamos no início. Sim. Portanto, na tua unidade, quantas pessoas trabalham neste momento? 16. São 16? 7 médicos, 6 enfermeiros e 3 administrativos secretários clínicos. E como é que foram estes primeiros meses desde a abertura oficial em dezembro? Estes primeiros meses foram de muito entusiasmo da equipa, porque nós já trabalhávamos juntos, mas no Centro de Saúde da Alameda, e tínhamos muita vontade de estar com uma estrutura diferente. Muito entusiasmo da equipa por estarmos a trabalhar juntos, portanto, aquele entusiasmo normal nos projetos de novo, e também muito trabalho porque temos muitos documentos a criar. Os utentes também nos chegam muito mais satisfeitos. Isto agora é muito mais calmo, estive na sala de espera, fui atendido rápido, está pouca gente, e portanto isso também contribui muito para a nossa satisfação. A nossa satisfação profissional também está muito relacionada com a satisfação que sentimos dos nossos utentes e com aquilo que sentimos que podemos prestar um bom serviço aos utentes. Claro, e ainda haverá muito caminho pela frente, não é? Que às vezes era um bocadinho limitado no sítio onde estávamos antes, não por não haver essa vontade, porque nós trabalhamos da mesma forma que trabalhávamos no outro sítio, mas por não haver recursos.
os centros de saúde antigos, também justiça seja feita, são os sítios onde ficam os utentes que ainda não têm médico de família. E isso põe uma pressão assistencial enorme nos centros de saúde, nas UCSPs. Portanto, se eu tenho uma UCSP que tem 30 mil utentes sem médico de família, não há forma dela funcionar como uma USF que tem 0 utentes sem médico de família. Claro. E qual é que foi o vosso maior desafio até agora, nestes primeiros meses de trabalho? O nosso maior desafio, bem, tem sido muito criar os documentos todos que precisamos de criar e conseguir fazer a equipa toda perceber, a equipa multiprofissional perceber que fazemos todos parte deste projeto, que ninguém manda em ninguém, toda a gente tem um voto igual na matéria e toda a gente deve contribuir de forma igual para aquilo que está a ser. Mas não há um gerente? Há o coordenador, que sou eu, e de resto a estrutura é completamente horizontal, portanto o coordenador serve para coordenar a equipa, obviamente, e muito também para a representação externa, com a estrutura hierárquica superior, portanto com o agrupamento de centros de saúde, mas em termos de decisões a equipa tem uma estrutura perfeitamente horizontal. Ou seja, fazemos reuniões multiprofissionais em que toda a gente tem um voto igual. Ou seja, acabam por ter um papel maior na gestão, todos, sim, por alternativa a serem, especificamente fazer a vossa profissão de médico, de enfermeiro. Exatamente. Temos um papel todos, exatamente. Claro que cada um faz a sua profissão, mas em termos de decisões da equipa, toda a gente tem o seu papel. E são vocês que escolhem quem é que contratam? Somos nós que escolhemos. E isso é uma grande diferença entre as USFs e os centros de saúde e, no fundo, toda a administração pública. É que as USFs, eu não conheço mais nenhum exemplo na função pública toda. As USFs escolhem, os elementos escolhem-se entre si. Ok, pois. Não podemos contratar para o exterior, ou seja, as pessoas têm que fazer parte da função pública, mas... Já ser parte de outra unidade qualquer, sim, ou de outro hospital qualquer. Sim. Ok. E vocês aqui, onde estão, vocês estão na USF do Arieiro, acabam por ser uma ponte para a integração de várias comunidades, têm muita multiculturalidade. É verdade? Quais é que são os desafios do dia-a-dia? Temos imensa multiculturalidade, temos muita gente da Ásia, Nepal, Bangladesh, Índia, China, alguns do Paquistão também. Temos também alguns dos países africanos de língua portuguesa. Os nossos desafios no dia-a-dia são principalmente a comunicação. A comunicação, que é o nosso principal instrumento de trabalho, acaba por de vez em quando ser um bocadinho complicada com certas pessoas. Nós usamos muito o inglês como língua comum a todos, mas também nem toda a gente fala inglês, portanto às vezes acabamos consultas com imagens e com Google Tradutor. Ou seja, imigrantes até recentes cá. Ou não tão recentes, mas que nunca não falam. necessidade de falar português. O centro de saúde, sendo no centro de Lisboa e tendo esta multiculturalidade toda, tem também um dever de contribuir para que estas pessoas se sintam parte da cidade e parte da nossa sociedade. Portanto, ali toda a gente é igual. Pois. O que eu pensei também, não sei se isto será verdade ou não, em termos de país de origem, imagino que as patologias ou algumas doenças, ou que seja, ou coisas mais simples, sejam tratadas de forma diferente, tendo em conta a nacionalidade das pessoas. É verdade? Há algumas adequações que temos que fazer. Coisas muito... Para já, realmente, nós fomos descobrindo coisas que não sabíamos do internato porque não tínhamos trabalhado com estas populações no internato. Por exemplo, que o povo asiático tem muito mais patologia metabólica, diabetes, hipertensão, muito mais cedo na sua vida do que temos nós. Okay. E depois a adequação dos cuidados alimentares, por exemplo. Não fará sentido falar em sopa de legumes para certas nacionalidades. Portanto, vocês acabaram por ser empreendedores na área da saúde pública. Os jovens médicos em geral têm vontade de mudar o Sistema Nacional de Saúde ou de mudar com as coisas como vêm atualmente no nosso país. Não estou a dizer que estão bem ou estão mal. Se não forem os jovens médicos, quem será, não é? Acho que a grande vantagem de ser jovem e se ter energia é precisamente
podermos ter essa vontade de mudar. As unidades de saúde familiar, sem dúvida, que nos dão aqui uma janela de oportunidade fantástica que não existe em todos os setores da medicina, mesmo no Serviço Nacional de Saúde. O facto de nós organizarmos entre nós, colegas todos, que terminámos o internato no mesmo ano. Nós não temos uma pessoa mais velha que está ali a dizer-nos, estes miúdos que não sabem nada do que é a vida. Mas vocês não têm médicos mais velhos do que vocês no vosso centro de saúde? Na nossa unidade de saúde familiar não temos, não é que não pudéssemos ter se tivesse calhado a termos alguém, mas como nós fomos todos para a Alameda ao mesmo tempo, acabávamos por ser este grupo que se conhecia e que tinha esta vontade. Não quer dizer que no futuro não possamos ter alguém mais velho, não tenho nada contra... Claro. Não, inclusive muitas vezes a experiência acumulada, é muito importante. Nós temos ligação a unidades que têm pessoas mais velhas, nomeadamente às nossas unidades de origem, e que continuam a fazer muitas vezes o trabalho de telefonema, como é que se faz A ou B, principalmente da parte mais processual. Claro. Portanto, nós estamos sem rede. Sim, isso é muito importante. E foi, de facto, uma das coisas que me entusiasmou, e até convido para vir daqui falar, é ter esta ideia de que é possível ser empreendedor e querer marcar a diferença na área da saúde e da saúde pública, e saber que também há algum caminho, já há algum tempo, como tu falas, desde 2006, que foi criado pelo menos este programa, de se fazer, de vontade das entidades públicas, de fazer exatamente este movimento mais para o médico de família. E pensando na relação de Lisboa e dos centros de saúde, o que é que tu achas que neste momento é mais importante ou urgente ser mudado e feito por todos nós? Pela população. Pela população ou sim? Bem, neste momento, pelos nossos governantes e pelo sistema em geral, é essencial que toda a gente tenha médico de família. Ainda não há essa realidade, portanto ainda não estamos num sistema próximo do perfeito por isso. Por todos nós, eu acho que todos nós podemos começar a conhecer mais a especialidade de medicina geral e familiar, as potencialidades da especialidade, para podermos usar melhor o sistema. Ou seja, eu não devo usar o argumento que falava há bocadinho de eu vou à urgência do hospital porque assim fazem-me logo exames. Eu devo perceber que é melhor para mim, se tiver uma simples constipação, ir ao médico de família, porque é mais facilmente tratável lá e eu não me exponho a riscos de outras infecções. Os cidadãos, as pessoas devem também perceber a importância que é o trabalho do médico de família, e com isso, ou seja, todos nós temos direitos e deveres, e portanto temos todos o direito de aceder ao Serviço Nacional de Saúde, temos o dever também de o respeitar. Isso é o que é, respeitar os outros que estão no centro de saúde, respeitar os profissionais, respeitar o tempo dos profissionais e as limitações impostas ao sistema. Eu, como utente, tenho, quando marco uma consulta, e se descobrir com uma semana de antecedência que afinal não vou poder ir porque aconteceu alguma coisa, eu tenho o dever de a desmarcar. Se eu não desmarcar essa consulta, alguém vai ficar sem a consulta. Claro. Porque eu optei por não a desmarcar. Depois, sobre este tema do que é que podemos fazer pelo serviço de saúde, podemos todos cuidar da nossa saúde. Hábitos de vida saudáveis, exercício físico, alimentação saudável, não fumar, não beber álcool em excesso, sabermos um bocadinho, termos um bocadinho de educação para a saúde, que isto também são coisas que podem partir das pessoas que têm responsabilidades de educação, dos professores, das várias estruturas, da Direção-Geral de Saúde, sem dúvida. E muito a nível local das juntas de freguesia. Eu acho que ainda não há muito hábito da interação com as juntas de freguesia, mas as juntas de freguesia são essenciais, porque conhecem também, tão bem como o centro de saúde, aquela população, tão bem ou melhor, e portanto, da interligação entre estruturas, acho que pode no futuro nascer muita eficiência para o sistema, porque se nós todos tivermos melhor educação para a saúde, todos nós conseguimos usar o serviço de forma mais adequada. Pois, que é o que gostávamos que existisse. Exatamente. E sentes que, em geral, a população lisboeta, neste caso, está mais ciente da sua saúde, dos seus cuidados, trata mais bem de si, melhor de si, ou
Acho que há de tudo. Há pessoas que têm bastantes cuidados, mas os hábitos de vida saudáveis são das coisas mais difíceis de implementar e são das coisas que nós mais batalhamos em consulta porque são muito difíceis. É muito difícil, se eu não gostar de fazer exercício físico, mentalizar-me que tenho que começar a fazer exercício físico. Se eu gostar de comer um bolinho todos os dias antes de dormir, mentalizar-me que não dá para comer um bolinho todos os dias antes de dormir. Portanto, as pessoas estão mentalizadas, não sei, as pessoas têm muita esperança em muita coisa que não lhes dá trabalho e cada vez mais eu acho que as pessoas têm esperanças infundadas em várias coisas, em vários mitos que são propagados através das redes sociais, nas homeopatias, naturopatias e todas as medicinas alternativas que foram começando a crescer. Porquê? Porque é mais fácil eu ir a alguém que me diga que vai curar o meu problema do que eu realmente mentalizar-me que para curar o meu problema vou ter que alterar uma série de coisas. Mas que às vezes as pessoas nem sabem, é muito natural Eventualmente a pessoa não ter essa noção. Eventualmente as pessoas nem sabem e por isso é que eu acho muito importante de todos nós, das várias estruturas que há na sociedade, não pode ser só a saúde, portanto das juntas, das escolas, começar a haver uma educação para a saúde de forma correta e que consiga, que é também muito difícil, porque é preciso ser atrativo o suficiente que consiga combater uma série de mitos que são facilmente propagados nas redes sociais e nós hoje em dia temos este problema que não havia há 10 anos atrás. Há uma série de informações falsas que são facilmente propagadas e no fundo é mais fácil eu acreditar que se beber um copo de água com limão todos os dias de manhã vou emagrecer do que eu realmente cortar nos doces ou realmente fazer mudar os meus hábitos, fazer exercício. E portanto, é muito a saúde aqui, a saúde que transmite informação fiável aqui está um bocadinho em prejuízo em relação a tudo aquilo que é propagado, porque tenta implementar coisas mais difíceis, tenta informar as pessoas de hábitos mais difíceis de criar. Uhum. Pois, é muito importante. Se entre o SF, escolas e famílias se conseguir cada vez mais propagar esta informação, caminhamos para um país e uma cidade mais saudável, sim, não é? Sem dúvida. Em termos da vossa unidade, qualquer pessoa pode chegar lá e inscrever-se neste momento para ter um médico de família? Não. Infelizmente não. Nós quando criamos a USF, nós fomos já com os nossos utentes, que eram os nossos utentes do CSP Alameda. Ou seja, nós não admitimos muitos utentes novos. Alguns, sem dúvida, mas os nossos utentes foram transportados da Alameda para a USF Arieiro. Okay. E, portanto, as nossas listas já estavam cheias ao máximo. Ok. Mas se hoje em dia alguém quiser ter um médico de família, o que é que faz? Inscreve-se numa unidade de cuidados de saúde personalizados, numa CSP, que são os centros de saúde que têm os utentes sem médico, e manifesta a sua vontade de ter médico e ficará numa lista de espera. Okay. Na nossa unidade de saúde também ainda hoje estamos a receber pedidos de atribuição de médico que ficam numa lista de espera, porque eventualmente as listas são dinâmicas e, portanto, eventualmente poderá haver algumas baixas porque as pessoas se mobilizaram e podemos admitir novos utentes, mas a nossa unidade já nasceu sem possibilidade de inscrição de novas pessoas e isso tem sido uma coisa que as pessoas têm manifestado ao desagrado, porque é natural, porque começaram a ver que havia ali uma unidade tão perto de sua casa e não se podem inscrever, claro, porque não há vagas. Mas vocês eventualmente vão aumentar o número de médicos ou para já é um número estável? Para já este número é para estar assim, principalmente porque, não sei se reparaste, eu disse que nós somos 7 médicos, 6 enfermeiros e 3 administrativos. Uhum. Somos 7 médicos e 3 administrativos, não dá. Pois. Não dá para aumentar, para sermos mais médicos e enfermeiros se não conseguirmos aumentar o número de... E ter um serviço mínimo de qualidade, não é? Com todas as pessoas. Ou seja, o que nos importa aqui não é servir mais, é servir bem os que nós já servíamos. Nós gostaríamos de eventualmente alargar a equipa, mas para isso precisamos que seja possível termos mais administrativos, que neste momento é muito difícil porque, curiosamente, no centro de Lisboa, no Serviço Nacional de Saúde, são o grupo profissional mais difícil de contratar. É um assunto que não é falado... Que também não podem vir de fora, tem que vir já ser função pública. Sim, de vez em quando abrem-se alguns concursos para o exterior, mas são raros e são sempre muito difíceis, é sempre uma coisa burocrática.
Mas os concursos de secretários clínicos, administrativos, são sinónimos, ficam vazios no centro de Lisboa e enchem nas regiões periféricas de Lisboa, porque as pessoas, para ganharem o mesmo, preferem estar perto de casa. E se as pessoas residem na periferia de Lisboa, não vão ocupar as vagas do centro de Lisboa. Ok, e, portanto, tem sido um problema muito grande. Como é que se motiva essas pessoas a virem para o centro de Lisboa? Não faço a mínima ideia, porque essas pessoas recebem perto do ordenado mínimo, muito perto do ordenado mínimo, portanto não faço a mínima ideia. As administrativas que estão connosco acho que estão motivadas porque trabalham com uma equipa de quem gosta. Ou pela equipa, ou Pela por ter melhores acessos de transportes públicos, quando Sim. pode haver aqui algumas medidas. Há bocadinho falavas do impacto que pode ter na comunidade. Tocaste nesse tema, portanto, além da melhoria da saúde, que pode haver um impacto na integração, falando na multiculturalidade. Em geral, que impacto é que tu achas, por exemplo, da tua, no Arieiro ou de outras USFs, que impactos pode ter no bairro em geral, nas comunidades onde estas se inserem? Nós começámos há muito pouco tempo a eu falar de um impacto já realmente visível. Eu acho que o trabalho individual de cada profissional de saúde, cada médico e cada enfermeiro, com estes utentes que estão numa situação fragilizada, porque não estão no seu país, não conhecem bem o sistema, acho que o trabalho de integração é um trabalho muito válido. Ou seja, cada vez que nós tratamos essas pessoas da forma que tratamos todos os outros, estamos a dar-lhes o sinal de que estamos aqui para os acolher e que são iguais a todos os outros. Em termos de comunidade e de trabalho com a comunidade, as USFs podem também promover sessões de saúde, sessões de educação para a saúde, em áreas que perceberam que poderá ser um problema, porque aquela comunidade poderá não estar desperta para isso. Podem fazer materiais de informação aos utentes em várias línguas. Por exemplo, no nosso agrupamento de centros de saúde, mais antigos do que nós, temos 2 unidades de saúde familiares, uma que é a USF da Baixa, a outra a USF Almirante, que trabalham também nestas comunidades, porque uma trabalha com utentes da Penha de França, a USF da Baixa está no Martim Moniz, em pleno Martim Moniz, portanto tem uma população muito semelhante à nossa, e em particular a USF da Baixa, que já começou há mais anos, já tem 3 ou 4 anos de experiência, desenvolveu imensos trabalhos, imensos materiais de divulgação de informação em várias línguas que fizeram em conjunto com elementos da comunidade de cada país. Eles fizeram folhetos de informação sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre métodos contraceptivos, em chinês, em bengali, em nepali, em línguas que não são nada habituais pensarmos nelas cá, mas claro, que foi uma necessidade que eles sentiram e fizeram essas informações e agora usamos todos, portanto, se eles fazem parte do nosso agrupamento de centros de saúde e já fizeram muito trabalho com as comunidades e nós tencionamos também no futuro fazer. Claro, ou seja, isto faz imenso sentido no tema do voltar ao bairro, no tema da vivência de bairro, da comunidade de bairro, de conseguirmos fazer uma vida em que nós conseguimos andar a pé, ter os nossos filhos na escola ao pé de nós, portanto acho que se enquadra aqui um bocadinho neste panorama e para mim faz imenso sentido. Sim. Como é que tu vês Lisboa daqui a 10 anos? Podes focar especificamente neste tema das USFs versus os seus bairros? Eu vejo a Lisboa a funcionar sem utentes sem médico de família, portanto com todos os utentes com um médico de família, com as unidades de saúde familiares cada vez mais integradas no seu bairro, porque é lá que os utentes são daquele bairro e as unidades de saúde familiares integram-se na freguesia onde os utentes residem, preferencialmente, e a desenvolverem com as suas comunidades, com o líder de cada comunidade, com as juntas de freguesia, projetos que melhorem a saúde daquela população, portanto, projetos na área da educação para a saúde e nas necessidades particulares de cada população, da população de cada bairro, porque os bairros não são todos iguais e as populações não são todas iguais. Ok, boa. Inês, gostava-te, para terminar, perguntar se nos trouxeste algum projeto hoje. Eu gostava de falar de 2, um muito rápido, que é o projeto Gira, de Lisboa, as bicicletas, que são acho que são o futuro da mobilidade dentro da nossa cidade, em termos ambientais e em termos de saúde para as pessoas também.
E depois tenho um projeto que é de uma colega minha, do Centro de Saúde, da Inês Fernandes, é dela e de um conjunto de outras pessoas, que é o Vox Lisboa. É uma associação... Vox Lisboa. Uma associação de voluntariado que trabalha com pessoas em situação vulnerável, principalmente com pessoas em situação de sem-abrigo, e que fazem uma ponte. Foi construída, é uma associação não governamental, sem fins lucrativos, apartidária, sem ligação a religiões, e que foi formada por um conjunto de pessoas de várias áreas de formação, e que pretende, no fundo, assistir pessoas principalmente em situação de sem-abrigo, e que tem projetos muito interessantes. Tem 2 projetos, um que se chama Rua com Saída e um que se chama Rua com Saúde, em que o objetivo principal deles é criarem uma ligação entre aquela população que está sempre um bocadinho à margem dos sistemas de saúde, porque o sistema de saúde não os serve da forma adequada, e criarem uma ponte entre essa população e o Serviço Nacional de Saúde, fazendo pequenos atendimentos, mas acima de tudo criando essa ponte e ajudando as pessoas a poderem recorrer. Ok, giro. Vou ler um bocadinho mais também sobre esse tema. Inês, obrigada. Não sei se há mais algum tema que tu gostasses relevante que não falámos aqui. Acho que já falámos de muita coisa. Falámos de muita coisa. Queria agradecer-te por vires aqui e tirares um bocadinho do teu tempo. Gostei muito de falar contigo e vemo-nos por aí. Obrigada. Obrigada.